Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós falaremos sobre os 50 anos da Constituição de 1967, Constituição do período ditatorial brasileiro, que se iniciou em 1964. Então pegue o seu caderno e caneta e prepare-se para estudar. Um assunto que deve incomodar a vida dos cidadãos e estudantes brasileiros é a Constituição brasileira. Afinal de contas, a Constituição ela tem um conjunto de normas, de leis que balizam, norteiam a vida da sociedade brasileira, a vida da civilização brasileira. Esse assunto não é de fácil resolução. Afinal de contas, a Constituição brasileira tem uma série de termos técnicos, artigos, parágrafos, incisos, numa miríade de linguística jurídica que muitas vezes nós podemos nos perder. A temática fica mais complicada quando paramos para pensar que há dois tipos de Constituição na história brasileira: aquelas que são promulgadas e aquelas que são outorgadas. As constituições outorgadas são aquelas impostas sobre a sociedade brasileira, em que não há um debate democrático para a sua instituição. As constituições que foram promulgadas, estas sim, foram votadas por um congresso, negociadas num caminho democrático. Nós tivemos 7 constituições na história brasileira. A primeira delas, monárquica, de 1824, ela foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I. A segunda Constituição é a primeira republicana, de 1891. Esta foi votada pelo Congresso Republicano, portanto ela foi promulgada. A Constituição de 1934 ocorre durante a Era Vargas e tem um caráter liberal em sua configuração. A Constituição de 1937 foi criada pelo regime autoritário do Estado Novo Varguista. A Constituição de 1946 restaura princípios democráticos durante o governo da chamada República Populista. Em 1967, em pleno período da ditadura civil-militar brasileira, temos uma Constituição que amplia poderes do Executivo sobre o Legislativo, configurando de fato um caráter ditatorial. E por fim, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que vigora até os dias atuais e que está para completar 30 anos no próximo ano. Este é um tema que os estudantes costumam não aprofundar muito em suas leituras de estudo. E este é um caminho perigoso. Diria que você não deveria ir por esta área, porque as constituições são uma temática recorrente do Enem e dos demais vestibulares brasileiros. Portanto, você deve ter um olhar atento sobre a história constitucional. Portanto, rememore aqui no VEC algumas aulas que trabalhamos com essas constituições, em especial a aula sobre CLT, que você pode acompanhar no link aqui no vídeo, e a Constituição de 1988, que foi trabalhada na aula sobre redemocratização com o professor Fábio aqui no VEC. Na madrugada de 31 de março de 1964, as tropas de Olímpio Mourão Filho, general do Exército Brasileiro, marcham em direção ao Rio de Janeiro para derrubar o governo de João Goulart, também conhecido com o apelido de Jango. Antes de Jango deixar o país, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República. Cabia, portanto, ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumir interinamente a presidência do país. O poder de fato estaria nas mãos dos militares. No dia 2 de abril, Arthur da Costa e Silva nomearia-se comandante em chefe das Forças Armadas, estabelecendo a liderança do golpe. O país então estaria nas mãos das Forças Armadas brasileiras. Durante os primeiros momentos do regime, o país estaria nas mãos de uma junta militar, com representações do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Após esses eventos, no dia 15 de abril de 1964, o poder presidencial seria transferido para o general Castelo Branco. O período ditatorial é costumeiramente chamado de ditadura militar devido à administração presidencial feita pelos generais. No entanto, é necessário lembrar que grupos da sociedade civil apoiaram, legitimaram o regime, como por exemplo determinados segmentos empresariais. Portanto, seria melhor dizer que a ditadura foi uma ditadura civil-militar. Durante o regime autoritário, a administração dos generais criou uma série de intervenções na legislação brasileira, diminuindo o poder da Constituição e reduzindo o Estado democrático de direito.
Essas intervenções são os chamados atos institucionais, ou simplesmente AIs. O primeiro ato institucional, o AI-1, estabeleceu eleições indiretas para a presidência da República e colocou também o poder do executivo acima do legislativo, concentrando, portanto, no executivo a autoridade do Estado, tornando o Congresso Nacional, o poder legislativo, seu subordinado. O AI-2 mantém as eleições presidenciais indiretas e estabelece o bipartidarismo político do Congresso Nacional. O AI-3 estabelece eleições indiretas para os governos estaduais. O AI-4 estabelece a criação de uma nova Constituição, a de 1967, que completa, portanto, 50 anos de sua existência neste ano. Essa Constituição, de 1967, ampliava os poderes presidenciais e criava uma série de brechas legislativas para que todos aqueles que fossem ameaça à democracia, às instituições do Estado brasileiro ou à segurança nacional pudessem ser perseguidos pelo regime, e até mesmo o estado de sítio poderia ser implantado com relativa facilidade. No entanto, essa Constituição ainda não seria o momento mais autoritário e arbitrário do regime. Em 1968, foi aprovado o Ato Institucional número 5, o AI-5. Este ato retirou uma gama de direitos civis e ampliou a arbitrariedade de um Estado autoritário contra a sociedade brasileira. O AI-5, portanto, legitimaria a intervenção violenta do Estado sobre a sociedade civil. Vejamos esse assunto trabalhado na questão de número 35 da prova da PUC de São Paulo de 2012. Em 10 anos de vigência, o Ato Institucional número 5 tivera tempo de punir 1.607 cidadãos, dos quais 321 cassados, 6 senadores, 110 deputados federais e 161 estaduais, 22 prefeitos, 22 vereadores. Além da cassação, os senadores e 100 deputados federais tiveram seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Entre as punições a funcionários públicos estavam o afastamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e de professores universitários. Paralelamente a essa cassada, o Ato Institucional número 5 desenvolveu um implacável expurgo nas obras criadas. Em 10 anos, cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 livros, dezenas de programas de rádio, 100 revistas, mais de 500 letras de música e uma dúzia de capítulos e sinopses de telenovela foram censurados. O texto menciona alguns efeitos do Ato Institucional número 5, decretado em 1968 e revogado em 1978. Podemos dizer que o AI-5 O texto menciona a ação repressiva e antidemocrática do Ato Institucional número 5, criado no dia 13 de dezembro de 1968. Esse ato ampliava os poderes executivos, na época uma ditadura, e reduzia as garantias legislativas, isto é, os direitos civis dos cidadãos brasileiros. A alternativa A é incorreta, pois o AI-5 não surge de uma reação do governo a uma ação socialista midiático-política realizada no período. Na época, o pretexto utilizado pelo regime para a instauração do AI-5 foi o boicote estimulado pelo deputado Márcio Moreira Alves, do MDB. O boicote deveria ser a ausência de participação civil nos festejos do 7 de setembro, mostrando aí contrariedade clara ao regime. Os militares queriam a cassação do deputado. No entanto, o Congresso não aprovou essa cassação, o que serviu para justificativa da instauração do AI-5 e o recrudescimento do regime. A alternativa B é incorreta, pois nós tivemos outros períodos autoritários no Brasil. Por exemplo, o Estado Novo da Era Vargas. A alternativa C é incorreta, pois o AI-5 não era um programa de reformas sociais, mas um instrumento de repressão do regime. A alternativa D é correta, pois ocorre uma ampliação do poder executivo ditatorial militar e uma redução das garantias civis estabelecidas pela Constituição brasileira. A alternativa E é incorreta,
pois o Congresso Nacional e o bipartidarismo político foram mantidos, obviamente, sob o olhar da administração militar. Não deixe de estudar a história das constituições brasileiras, pois o Enem e os vestibulares não serão tolerantes com essa falta de consciência cidadã. A atual Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, está próxima de completar 30 anos e é um excelente tema, bem atual, para estar presente não apenas nas questões, mas até mesmo em propostas de redação. No entanto, não podemos pensar que a Constituição é apenas um instrumento para as nossas provas, mas uma necessidade da garantia de um Estado democrático de direito. Pense nisso e lembre-se, atreva-te a saber.